Olá, bem-vindos ao canal Via Veritas et Vita, Caminho, Verdade e Vida. E eu quero iniciar mandando um abraço para os meus amigos, para o Bruninho, Bruno? Ele está sempre assistindo os nossos vídeos e eu quero gravar qualquer dia um onde ele possa participar também, fazer uma partilha com a gente, né? Ele é filho do Bruno, Klaus e da Juliana. E ele não perde um vídeo, gosta de assistir, comenta. Então, estou mandando um abraço para você e agradecendo a sua audiência, beleza? Vamos marcar um dia para você vir aqui, tá? Daí você vai gravar junto comigo. E eu vou trazer também, convidar, porque o pai e a mãe disseram que pode. Eu quero trazer também um dia a Clarinha aqui, que ela quer fazer uma gravação junto com a gente. E ela já é coroinha lá na paróquia São José, junto com o padre William. E o João Paulo Penacchione e a Janice, são os pais dela, e da Alice, da pequenininha. Então, um abraço para vocês, obrigado pela audiência, e que vocês continuem firmes no caminho do Senhor até o dia que vocês forem velhinhos, que é assim que está na Bíblia, que nós devemos seguir no caminho do Senhor até a nossa velhice. Muito bem, então nós vamos fazer hoje a nossa terceira catequese. Eu vou dar uma repassada rapidinha nas coisas que nós partilhamos da última catequese, da segunda, e uma coisa a esclarecer. Eu disse que eu não tinha certeza, e quem vai ensinar tem que ter certeza, mas realmente eu não lembrava no momento, quando o sacerdote sobe ao altar, ele beija o altar, que é Cristo. A pedra d'ara que eu disse que tem no altar, que tinham as relíquias dos mártires, é a pedra d'ara, aquela pedra é do altar, e o altar é Cristo. Outra coisa que eu dizia que eu não tinha certeza se o diácono beijava o altar quando ele sobe junto com o sacerdote, mas ele beija sim o altar porque ele também é ordenado. Nós temos 3 níveis de ordenação na igreja. A ordenação diaconal, primeira ordenação que se recebe, mesmo o padre, antes de ser padre, ele é ordenado diácono, só que temporário, existem os diáconos permanentes. Esses são diáconos sempre. Então, a primeira ordenação seria diaconal, a segunda presbiteral, e por último, então, e o terceiro grau de ordem, que seria episcopal, ou seja, a ordenação, a sagração do bispo. Falamos também a respeito, então, o diácono beija o altar, junto com o sacerdote, o bispo, quem mais estiver celebrando. O que nós vamos... lembrei também, partilhei com vocês também, que nós temos no Antigo Testamento, nós temos na missa a primeira leitura normalmente tirada do Antigo Testamento, podendo ser do Novo, tá? Normalmente do Antigo, podendo ser do Novo. Depois da primeira leitura, nós vamos ter então o Salmo. Salmodiar significa cantar, por isso que aos domingos, mais solenemente, a gente canta ou o refrão ou o Salmo todo, a gente responde só o refrão. E ele é sempre resposta à primeira leitura, por isso responsorial. A segunda leitura, que nós temos só os domingos, durante a semana é só a primeira leitura, Salmo e Evangelho, mas no domingo nós temos a segunda leitura, essa sim tirada sempre do Novo Testamento, seja dos Apóstolos, das cartas, ou mesmo do Apocalipse de São João. Tá? Eu disse que salmodiar significa cantar, e normalmente esses textos, essas músicas, vamos dizer assim, são tiradas do livro do Salmo ou de algum cântico do Antigo Testamento, que tem lá o cântico de Ana, o cântico de Moisés, e tem vários cânticos de Daniel. Então, sempre uma música, sempre um cântico, E terminado então essa parte da liturgia da palavra, terminada não, feitas as leituras, nós vamos para a proclamação do Evangelho, e no Evangelho é Jesus Cristo quem nos fala. É como se nós estivéssemos sentados junto com Jesus no ambiente em que ele se colocou, que a gente está lendo ali da Bíblia, e ele está falando então para nós. Ele disse um dia para aquele povo lá, mas hoje ele diz para nós. A homilia é sempre feita, a proclamação deve ser feita pelo diácono, caso haja diácono, porque ele é o ministro da palavra, mas a homilia é sempre feita pelo sacerdote ou pelo bispo, quem esteja presidindo a celebração. Aí ele vai fazer uma
conexão das leituras e com certeza, né, vai destacar para a gente aquilo do Evangelho que é mais importante, né, de forma que a gente tenha um subsídio, vamos dizer assim, um alimento para a semana, né, daquela palavra, daquele Evangelho, daquelas leituras, e a gente vai passar ruminando isso durante a semana. O ideal seria que nós tivéssemos a leitura diária da palavra de Deus. É impressionante a resistência que se tem em ouvir a palavra de Deus ou em ler a palavra de Deus todos os dias. É uma resistência imensa, a nossa carne não gosta, e aí a gente se deixa levar e acaba tendo muito tempo para outras coisas, para a internet, para Face, para não sei o que, e não tem tempo para a leitura e a meditação da palavra de Deus. Isso é um problema de cada um, eu sei, mas dificilmente nós vamos conhecer a vida espiritual sem ter vida de oração e conhecimento da palavra. É uma ilusão. Às vezes as pessoas gostam de ouvir uma formação, uma palestra, para ficarem ilustradas, mas elas acham que porque elas escutaram a respeito, elas já estão abastecidas daquilo que foi ensinado. Não necessariamente, isso não acontece. Né? Quando eu aprendo que eu tenho que ter vida de oração para poder estar em contato com Deus, o fato de eu saber disso não me põe em contato com Deus, a menos que eu reze. Óbvio. Né? Mas então, continuando, o padre terminando a homilia, que não é horário do recreio, né? Normalmente a gente vê o pessoal da música sai para fazer um intervalinho, né? Tem gente que levanta e vai fumar lá fora, porque o padre fala isso, ele fala de política, eu não entendo o que ele fala, o som é muito ruim. As desculpas nós damos as piores possíveis, ou a gente acha sempre que são as melhores. Mas não é o momento de outra coisa senão se voltar com toda a atenção para a meditação e a partilha do Evangelho. Mas eu não gosto daquele padre. Bom, isso é o de menos. Você pode mudar de paróquia ou então você pode fazer o exercício de procurar naquilo que ele fala algo de conteúdo que seja bom para você. E se não, se você não tem o hábito da leitura diária ou missa diária, você tem que fazer a sua meditação durante a semana em cima dessa palavra. Então você não tem que ficar na dependência só do que o outro falou, porque a gente vai lá, senta com o biquinho aberto, espera que alguém ponha comidinha, papinha, né, na nossa boca. E aí a gente fica anêmico, espiritual, a gente tem uma religião sem potência nenhuma, né, quase esquálida de magra, né, transparente de magra, e a gente mistura tudo e acha que está tudo bem. Não, não está. A gente tem que ter coerência com aquilo que nós dizemos sobre a nossa fé, sobre como nós rezamos, né, e acreditamos. Tanto que, terminada a meditação do Evangelho, o sacerdote nos convoca a estarmos todos em pé para proclamar, para a gente professar a nossa fé, né, a oração do creio. O credo dos apóstolos, né, o que creem os apóstolos. Tem aquela fórmula mais curta, mais condensada, e tem a fórmula mais longa, que tem um nome horroroso desse tamanho, né, que vai falar que creio em um só Deus, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, e vai e tal, Deus de Deus, luz da luz, bem longa. Esse creio são as mesmas verdades de fé, ditas de uma forma mais extensa e mais solene, e ele é chamado de niceno-constantinopolitano. Por quê? Esse credo, né, essa oração da crença, da fé dos apóstolos, foi definida depois dos concílios de Niceia e Constantinopla. Por isso, Niceno, né, de Niceia, Constantinopolitano. Né? E o primeiro também traz as mesmas verdades de fé, que a igreja acredita, que os apóstolos, que recebemos como artigo de fé, como arquivo, né, como tem um nome, depósito da fé, né, que nós recebemos dos apóstolos que receberam diretamente da mão de Jesus. Então, é importante que a gente preste atenção no que a gente diz, porque a gente simplesmente diz, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador da terra, em Jesus Cristo. Não pode. Você crê realmente em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho? Porque nós somos filhos por adoção, né? Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Ele nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ao terceiro dia ele ressuscita, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e de lá vai vir para julgar os vivos e os mortos. Você acredita nisso?
Tem que acreditar, porque essa é a fé católica. Se você acha que é, mas não é bem assim, então você precisa ver se você é católico ou católica. Né? Aí nós vamos dizer, creio no Espírito Santo. Então eu tenho que crer no Espírito Santo e saber que tem Espírito que não é santo. O Espírito Santo é Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ah, mas é Espírito, então qualquer Espírito vale? Não. Por isso que não dá para ficar fazendo sincretismo religioso e misturando coisas, se dizer católico e acender vela no terreiro, no centro espírita. Você faz o que você quiser, mas não fazer isso. Tem que ter coerência. Quer ser budista, vai ser budista. Quer ser muçulmano, vai ser muçulmano. Mas se é católico, seja católico. Conheça a sua fé, porque não é assim não. Essa lenga-lenga de que ele é católico, mas é espiritualista, pode parar, isso não é de Deus. Né? Isso não é catolicismo. Né? E não sei nem o nome que dá. Eu costumo dizer que na minha família tem dois tipos de gente, católico-beira e espiritólica, porque misturam tudo e acham que está tudo bem numa boa quando não está, não. Né? Deus é ciumento, Deus não gosta desse tipo de coisa. Né? E aí nós vamos dizer que eu creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, mas eu acredito que não que ela acredita. Se não, você vê o que eu estou falando. Na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos. Você acredita que os santos que estão no céu rezam, intercedem e nos ajudam, intercedendo diante de Deus? Né? Ai, só Jesus intercede. Não tem santo que intercede na Bíblia, não fala. Fala, Apocalipse capítulo 8, vai lá ler. Né? Vai lá ler que o anjo oferece com o teríbulo de ouro as orações de todos os santos. Então vai lá que tem sim, sei que não sabe nada da conversa. Mas eu acredito na comunhão dos santos, daqueles que estão buscando santidade na terra, com aqueles que já alcançaram a santidade no céu. Creio na comunhão dos santos, na remissão dos pecados. Eu acredito que Deus me perdoa através da minha confissão e do sacramento da reconciliação. Eu sou perdoado dos meus pecados, eles serão apagados, e deles já não me lembrarei, diz o Senhor. Eu acredito na remissão dos pecados. Eu acredito na ressurreição da carne, que esta carne aqui vai ressuscitar um dia. Porque tem atitude nossa, muitas vezes, quando um parente nosso está doente, a gente vê que ele não está bom e vai morrer, a gente praticamente descrê em tudo, ou então fala, não, a gente vai procurar qualquer coisa, porque nessa hora, tudo é bom. Não, nem tudo é bom. Eu só quero estar vivo se Deus o quiser, e faço o gosto de morrer se Deus assim desejar. Então, mas na hora a gente busca tudo. Eu não busco, não. Fidelidade começa fazendo aquilo que é devido. Né? E que mais? Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne. Acredita na vida eterna. Que depois que você morrer, tem uma vida eterna pela frente. Seja ela junto de Deus, segundo a minha escolha, seja ela separada de Deus, segundo a minha escolha. Porque não é Deus que nos aparta dele, somos nós que nos apartamos de Deus. Então eu vivo uma vida aqui toda de oba-oba, dando a mínima, né? E aí a hora que eu chegar diante do Senhor, eu já escolhi o que eu queria, porque eu vivi de acordo com o que eu escolhi. Eu usei a minha liberdade para fazer o que eu quis. Então ele vai ter que concordar comigo, me receber, dizer, vinde bendito do meu Pai, para o reino que eu preparei para vós. Ou ele vai dizer, apartai-vos de mim, servo maus e infiéis, eu não vos conheço. Né? Mas veja, essa atitude do Senhor é baseada, ela é em respeito às nossas escolhas. Porque Ele nos deu o livre-arbítrio. Né? Então não é Deus que manda ninguém para o inferno. Assim como Ele também não carrega ninguém, não junta para o pescoço e leva para o céu. Quem vai, vai porque quer. Seja para o céu, seja para o inferno. Então que a gente não brinque muito com essa história, né? Principalmente sincretismo religioso que tentam fazer, misturando as coisas e achando que, fala de Jesus, então é bom. O diabo fala de Jesus. O diabo fala de Deus. Para enganar os menos avisados. Uma coisa que eu gostaria de alertar, que muita gente não acredita, acha que é bobagem, mas um dos sacerdotes que foi chefe dos exorcistas do Vaticano, Padre Rufus, um indiano, ele vinha todo ano pregar na Canção Nova e em algumas vezes que eu assisti, em várias vezes que eu já ouvi, ele dizia isso, que no Brasil é muito comum as pessoas se verem envolvidas com o demônio por não saberem
o que tem por trás de qualquer coisa esotérica ou ocultista. Sabe aquele símbolozinho de yin yang, nem ruim nem bom? Morninho? Né? Positivo, negativo, mais ou menos? Sabe aquela porcaria daquela mandala cheia de fio trançado, com pena de galinha? Haja galinha. Ai, é porque o vento passa por ali e traz sorte. Ai, aquela pedra traz energia. Pedra que traz energia é a que vem do alto e cai na sua cabeça. Essa daí tem uma energia potente. Ou então a pedra de urânio, que embora não esteja trabalhada, eu acredito que ela tenha radiação e possa fazer mal. Essas daí tem energia. Leitura das mãos, búzio, carta, adivinhação de qualquer tipo e horóscopo. Ele frisava muito isso, que as pessoas não têm noção do quanto elas se abrem à ação do inimigo na vida por meio de leitura do horóscopo. Ah, mas eu não acredito, eu só leio por farra, eu leio só para divertir, só para ver o que vai falar. Pois é, o diabo não brinca serviço, só os incautos dos cristãos. Muito bem, nós já chegamos então, a liturgia da palavra termina, nós vamos entrar na liturgia eucarística, que inclui o ofertório e toda oração eucarística que o padre vai fazer depois dos ritos finais. Nós vamos ter bastante coisa para ir tratando sobre isso, e cada vez que eu chegar aqui eu vou dar uma recatada na última para a gente dar uma continuidade. Beleza? Então, mais uma vez, um abraço para todo mundo que esteja participando e assistindo. Gostaria de pedir que, se você puder entrar lá no YouTube e dar um positivo ou negativo, fazer o seu comentário, porque é importante saber se está tendo utilidade ou não. Eu sei que muita gente acha que você é muito radical. Ter raiz é bom. Radicalismo é ruim, radicalidade não. Jesus exige de nós radicalidade. Ou tudo ou nada. Ou ele ou fique com o que você quiser, porque é assim que ele nos chama. Ele é ciumento da gente, graças a Deus. Então vamos pedir. Eu estou pedindo que você, participando, possa ir lá dar seu positivo ou negativo. E se você puder compartilhar também nas suas redes, se isso serve para você como um ensino e evangelização, que você possa partilhar com os outros. Beleza? Então até a próxima. Peçamos a bênção de Deus, que é Pai e extremamente, totalmente, absolutamente amoroso. Pai Santo, Pai Bendito, nós pedimos que nos abençoeis, não somente a nós, mas aqueles também por quem nós devemos orar e aqueles que nós amamos e trazemos nos nossos corações. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia.